gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais essa live. E aqui eu te ensino a como se tornar uma especialista em detalhamentos. Na live, eu sou Maria Luísa e na live de hoje a gente vai falar um pouco sobre atuando como especialista em detalhamento, tá? Então, para quem está aqui, quer que essas informações passem para outras pessoas, se vocês puderem compartilhar, que a gente vai passar todo esse conhecimento da parte de ser especialista em detalhamento para outras pessoas também. Então, hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre atuando como uma especialista em detalhamento. E, primeiramente, antes de eu falar mais informações, eu sempre gosto de explicar o quê? O que é atuar como especialista em detalhamento? Ser uma especialista em detalhamento. Boa noite, pessoal. Quem for entrando aqui também pode ir desejando boa noite. Ser uma especialista em detalhamento e atuar nessa área é uma área diferenciada da arquitetura e do designer também. Então, se você é arquiteta, designer, autônomo, trabalha com esses meios, obviamente, de arquitetura, designer, ser especialista em detalhamento é buscar novos áreas, novos caminhos que a arquitetura muitas vezes deixa escapar. A arquitetura e o design às vezes deixa escapar. Então, a questão é, tem um trabalho de proporcionar no escritório, uma especialista em detalhamento, proporcionar no escritório, proporcionar você sendo autônoma, ou também você trabalhando como freelancer, uma melhoria gigantesca nesse aspecto do detalhamento. Então, você sendo uma especialista em detalhamento e atuando nesse mercado como uma especialista em detalhamento, você consegue transformar muitas e muitas informações diferenciadas por, obviamente, ser uma especialista. Então, são novos áreas desses mercados que a gente tem já de arquitetura e design. Assim como a gente também tem a questão de quem trabalha somente com a renderização, com imagens. Então, a gente consegue estar elencando essas partes. E, obviamente, muita gente confunde ser especialista em uma coisa, como ser especialista em detalhamento, a pessoa somente saber daquilo. Mas para você ser especialista em detalhamento, você precisa saber de muitas e muitas informações, de muitas ferramentas, de novidades que entram no mercado. Então, você é muito além do que ser um arquiteto que somente faz a parte criativa, você também entende muitas funções diferenciadas que, obviamente, por ser uma especialista em detalhamento, você precisa daquilo para poder valorizar o seu trabalho, sendo você arquiteta de escritório, designer de escritório, autônoma, ou que trabalha também como freelancer. Então, isso tudo eleva o nível do trabalho de vocês. Então, muita gente confunde, obviamente, que nem eu já falei, ser especialista em alguma coisa, a gente obviamente tem muito mais autoridade para falar daquilo, mas não é que a gente não saiba outras informações. Mas você sendo especialista, obviamente você vai fazer aquele trabalho com muito mais excelência, porque você entende do que você está fazendo, tá? Então, deixa eu só. E a questão essa confusão que as pessoas fazem é que hoje em dia tem muita gente que faz basicamente tudo. Então, ser uma especialista em detalhamento não é uma área que ela é menos valorizada da questão da arquitetura, designer. Ela é um trabalho tão importante quanto a parte criativa. Por quê? Porque a parte criativa é a parte visual, a parte que vende o teu trabalho. Mas, se você não sabe fazer a parte do detalhamento, você vai vender uma vez, muitas vezes, para aquele cliente. Por quê? Porque vai chegar na parte do detalhamento, que é a parte que tem que executar aquilo, e aquilo não vai sair conforme o desejado. Então, essa questão, ela é uma questão bastante importante. Para quê? Para você conseguir firmar clientes, para você conseguir executar aquilo da forma correta, sem dor de cabeça. Então, você atuando no mercado como especialista em detalhamento, seja você que tem um escritório, arquiteta, designer, que tem um escritório,
autônoma, arquiteta ou designer, e também você como freelancer, que também faz trabalhos, serviços para outros profissionais, tá? Então, isso tudo, atuar nesse mercado é um mercado diferenciado que acaba, hoje em dia, tendo muito déficit dessa parte de informações que a gente precisa estar captando para poder transformar aquela parte criativa em realidade, tá? Então, essa questão de que o que é atuar no mercado como uma especialista de detalhamento, as pessoas confundirem você ser uma especialista de só saber aquilo, você é uma profissional completa, você foi formada, você é designer, você é arquiteta, mas se especializar em uma formação não reduz, ela não tem, não dificuldades, mas ela acaba não tendo essa questão de que você, sendo especialista, você vai saber muito daquele assunto e vai ter autoridade nesse assunto para poder atuar com excelência, tá? E aí, a gente parte também do porquê que a gente atuar nessa área, sendo uma especialista em detalhamento, é importante. Primeiramente, o nosso mercado hoje em dia tem profissionais que saem frescos da faculdade e que vão correr atrás de conhecimento, porque a faculdade muitas vezes não ensina a gente, tanto da arquitetura, tanto do designer, não ensina a gente a atuar no mercado, a fazer projetos reais, muitas vezes. E aí o que acontece? A gente acaba metendo a cara, errando, e é isso vai também dispersando os profissionais específicos. Assim, tem profissionais que vão sair e vão em busca de mais conhecimento, tem profissionais que vão sair e vão continuar tendo aquele conhecimento e quebrando a cara e seguindo, e seguindo, e seguindo, que no final pode acabar não tendo uma evolução rápida e ele vai seguindo achando que aquilo é normal e vai levando a vida e sempre vai ser aquele mesmo profissional. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada. Fico muito feliz aqui de poder compartilhar todo esse conteúdo com vocês, tá? E aí, o que acontece? Os profissionais vão saindo no mercado e os que vão procurar informação, eles vão tendo a evolução mais específica. Mas os profissionais que saem e vão quebrando a cara, eles vão aprendendo com os erros e muitas vezes tem coisas que ainda vai ficar ali para trás. Então, o que acontece? É muito importante a gente ser especialista em uma área, porque vai elevar o nosso nível de mercado. Porque hoje em dia, que nem eu falei, tem esses tipos de profissionais que acabam afetando, né, a nossa na parte de arquitetos e designers. E aí, o que acontece? O mercado de arquitetura e design está evoluindo muito. As pessoas, clientes, estão entendendo que eles precisam desse tipo de profissional para construir suas casas, para fazer a parte de interiores, que faz realmente diferença. Não é um custo em si, é um investimento que você faz para transformar o seu lar de uma forma diferenciada daquilo que você pretende e não ter essa questão de, beleza, fiz dessa forma que muita gente faz por si e entrando no mercado, que eu já entrei nesse mercado há anos atrás, por conta da empresa dos meus pais, e hoje em dia trabalho como arquiteta, no caso, eu percebo que evoluiu demais. Eram pouquíssimos arquitetos que chegavam para fazer, vamos supor, numa fábrica de móveis, direto, arquitetos ou pessoas com projeto de arquiteto. Hoje em dia, basicamente, 99% das pessoas que chegam com esse tipo. E aí a gente percebe que essa questão de ter mais profissionais também estão sendo mais requisitados, a gente percebe que uns têm uma evolução e outros acabam não buscando essa informação que é tão necessária. E a gente, como especialista em detalhamento, a gente faz o quê? A gente consegue elevar o mercado. Então, eu estou aqui com vocês para, obviamente, passar esse papel que é tão importante que muita gente, às vezes, acaba esquecendo, porque pensa mais no visual e não pensa em como aquilo vai funcionar. Então, ter toda a função daquele criativo para poder a gente
colocar em prática na parte do detalhamento é a base para que um escritório, uma pessoa autônoma que é designer, que é arquiteto, é a base para poder isso tudo funcionar de uma forma correta. Não ter aquele gap, aquele vão que a gente vai ter ali entre a questão do criativo para a obra pronta em si. Eu preciso ter o detalhamento para que a obra ande do jeito correto e para que a obra saia conforme, obviamente, sua imagem, a sua parte criativa. Então, a gente hoje em dia que a gente está evoluindo nesse mercado da arquitetura e design, que os clientes estão contratando mais, que pessoas e muitas vezes baixa, média, todas as rendas, eles percebem a diferença disso. Eles percebem que isso valoriza muito o ambiente em que eles vivem, ou que valoriza muito a casa, que faz eles terem menos erros, mas faz eles ter menos erros se eles tiverem uma especialista em detalhamento por trás que consegue fazer com que as coisas funcionem da forma correta. Então, a gente quer cada vez mais ter profissionais melhores, obviamente, dentro desse nosso ramo em si, tá? Então, ser uma especialista em detalhamento é a questão da importância de a gente entender que um projeto tem várias fases e o detalhamento é uma fase muito importante. Então, essa é a atuação que a gente tem no mercado como uma especialista em detalhamento. E, obviamente, por que que atuar como uma especialista em detalhamento gera uma nova visão de mercado ou também uma agilidade no trabalho para quem já tem um escritório, já trabalha com isso, já tem sua base montada, ou como você é autônoma, freelancer, como gera uma nova visão de mercado. O que que acontece? Para a gente poder entender, só um segundo, a gente consegue entender as funções que são aplicadas para melhorar, obviamente, as técnicas e saber como aplicar, obviamente, todas as informações. Deixa eu ler aqui só o comentário da Maíra. Aliás, é mega importante um bom detalhamento. Eu vi outro dia uns engenheiros mostrando alguns projetos que eles recebiam para orçamento. Uma lástima, fiquei com vergonha alheia. É exatamente isso que eu já passei muitas vezes, de receber alguns projetos enquanto eu trabalhava numa marcenaria, que eu, como profissional, ou eu, como estudante daquilo, não conseguia compreender. Imagina quem trabalha com isso, que é profissional, tipo um marceneiro, um serralheiro, não compreender aquilo. Então, cada vez mais a gente busca projetos visuais que quem precisa entender não são só não as pessoas técnicas igual a gente, a gente olha um detalhamento e a gente vai analisar aquilo para poder conseguir compreender. São as pessoas como clientes, que muitas vezes eles gostam de entender aquilo para ver como vai funcionar, e que eles têm que entender, porque é um projeto que vai ser entregue para eles, que eles vão ter que, obviamente, muitas vezes quando não tem um profissional por trás executando, eles vão ter que explicar alguma informação para aquela pessoa. E os prestadores de serviço, que eles recebem inúmeros projetos, e aí muitos desses projetos acabam realmente não tendo as informações essenciais. E isso faz com que o serviço deles, muitas vezes, seja mais demorado, e também, obviamente, eles vão te perguntar, questionar toda hora, porque eles não entendem, porque a gente não tá fazendo projetos para a gente entender. A gente tem que compreender quem vai ler aquilo, a melhor forma que a gente pode passar toda essa informação para as pessoas. Então, a melhor forma é o quê? A gente colocando em prática, que nem eu já falei, por mais que a gente não tenha clientes, a gente pode colocar no detalhamento em prática, ver as dúvidas que são geradas para a gente, porque muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, e também, se a gente conhecer alguém, ó, analisa isso aqui, vê se tu entendeu. Uma pessoa leiga, pergunta para ela o que tá se passando ali, mostra a imagem, mostra o detalhamento. Cara, isso é a chave para vocês compreenderem se aquilo que vocês estão achando, muitas vezes a gente acha, não, olha só, isso aqui tá ótimo, a pessoa tá conseguindo compreender. Se aquilo, outra pessoa leiga vai conseguir compreender, tá? Então, essa questão de a gente poder
ser uma especialista em detalhamento, da questão da agilidade no seu escritório ou como autônoma, a questão da autoridade como freelancer, poder passar isso para outros profissionais, que eles podem acabar evitando tempo, erro, se vocês fizerem esse trabalho também. E, obviamente, se você é uma especialista em detalhamento, você tem autoridade nisso e também pode cobrar um valor que é referente ao seu trabalho, porque você sabe o que você está fazendo. Você, hoje em dia, como arquiteta, designers, vamos supor, dependendo, obviamente, de estados, mas tem arquitetas que se formam, vão para escritórios e eles fazem vários tipos de serviço, não tem uma base especialista e acabam recebendo um salário que não é condizente com aquilo que você pagou na faculdade, com o tempo de estudo que você fez. E é por isso que todo mundo está aqui para poder passar informações que vocês conseguem captar para se tornar especialistas e poderem ter um rumo nessa parte um rumo, obviamente, no trabalho de vocês, tá? Então, por isso que uma coisa muito importante. Qual é o melhor momento para eu aprender como atuar como especialista em detalhamento? O melhor momento, que nem eu sempre falo para vocês, é agora. Se você pode fazer algo para mudar hoje, se for mínima coisa, faça. Por quê? O que acontece? Para você atuar como uma especialista em detalhamento, isso leva tempo, que nem eu já falei. O tempo que eu levei para conseguir buscar todas essas informações não foi pequeno, foi grande. Mas vocês pensam pela parte do criativo. Quanto tempo, por mais que você, beleza, me formei na faculdade, saí, se já demora para você ter esse feeling, começar a criar e tornar essa parte do criativo uma coisa sua, ter uma identidade, demora, obviamente. É um tempo mais curto. Imagina para quem não sabe detalhar, não sabe informações, obviamente, ferragens, informações específicas. O tempo que vai levar para ela se tornar uma especialista em detalhamento. Então, por isso que você deve começar hoje com as mínimas coisas que eu já falei aqui para vocês. Então, correndo com alguns pilares que a gente tem também, que é da questão do entendimento, a questão da prática e a questão do melhor software para você utilizar isso, para você fazer, para você se tornar uma especialista em detalhamento, tá? Então, que nem eu falei, imagina o tempo da criatividade, que é uma coisa que vem da gente, no caso, a gente se transformar nessa parte de entendimento, de ter um estilo próprio. Isso leva tempo. Imagina para quem não entende nada de detalhamento, querer se tornar, obviamente, saber de todas as informações. Isso é um tempo bem grande. Então, por isso que é uma informação muito importante. E a questão também de a gente tentar encurtar esse caminho. Se a gente começa hoje, se a gente tem essa questão da melhor hora, não existe realmente. É o tempo que vocês têm para poder virar essa chave e se transformar em especialistas em detalhamento, tá? E aqui, essa questão da atuação, de atuar como uma especialista em detalhamentos, ela só tem vantagens, essa questão de você ser uma autoridade naquilo que você está fazendo, você explicar que dentro de um escritório vai ter mais agilidade, porque vai saber utilizar o software correto, você vai saber como detalhar informações que muitas vezes você já pega no criativo, então você vai ter todas essas funções já mais organizadas, então você vai ter uma agilidade e uma otimização muito maior. E você, como autônoma, você mesmo, no caso, você vai ter mais autoridade como trabalhando com prestadores de serviço. Você mesmo, com o cliente, você vai se sentir mais segura dessas informações que você está passando para ter uma execução, tá? E aí, o que acontece também aonde as pessoas mais erram nessa parte. Primeiramente, você como arquiteta que tem um escritório, que está cheio de projetos,
e quer contratar alguém como autônomo para fazer essa parte. Primeiro, a gente erra muito na questão de não olhar o que aquela pessoa faz, porque muitas vezes tem gente que faz de tudo, e no final, fazendo de tudo, a gente peca em algumas informações. Então, sendo uma especialista em detalhamento, você quer fazer um detalhamento, você vai procurar uma especialista em detalhamento. E o que vai acontecer? Você vai passar aquilo que você quer para ela, e ela, sendo uma especialista, ela vai compreender as informações que são, obviamente, necessárias, vai informar tudo já elencado certinho. Por quê? Porque ela entende que sendo uma especialista, a pessoa que vai contratar a outra pessoa sendo uma especialista em detalhamento, ela compreende das informações necessárias. E aí você também não perde tempo corrigindo, explicando e como funciona todas as informações, tá? E aí o que acontece? Essa questão são erros grandes e a gente não saber contratar pessoas específicas. E você, obviamente, tendo um escritório, sendo autônoma, se você não compreende a importância e erra ainda muito nessa parte de detalhamentos, é porque você não estudou para aquilo sair da forma correta, ou você não buscou, desculpa, referências de como aquilo funciona, você não tem informações necessárias para aquilo poder ser tirado do papel, tá? Então, isso tudo acaba afetando, obviamente, em tempo dentro do seu escritório, ou você como autônoma que lida muito com o tempo para poder produzir mais atividades ou ter mais uma informação, mais informações, mais coisas dentro do seu de projetos em si, isso vai afetar demais no seu tempo, na sua produtividade. Por quê? Você vai estar sempre ali pesquisando informações. Por quê? As informações básicas, a base do detalhamento, ela é a base. Ela, obviamente, vão ter algumas informações a mais quando vão surgindo materiais ou ferragens a mais. Mas a base, se você compreende aquilo, você vai fazer com que essas novidades sejam muito mais fáceis de compreender. Por quê? Porque elas são algumas são só os derivados de outras informações. E acaba que você, já compreendendo a base, você tem muito mais facilidade para compreender as outras informações. E aí, atuando como uma especialista em detalhamento, isso vai facilitar ainda mais você como autônoma, você como escritório e você como freelancer também, tá? E a questão é, como que a gente pode melhorar essa atuação no mercado como uma especialista em detalhamento? Primeiramente, óbvio, se você é uma especialista em detalhamento, você vai atuar no mercado com mais autoridade. Se você quer ser melhor no mercado, mas não quer aprender essas informações, você não tem essas informações, essa questão vai acabar aqui. Desculpa. Vai acabar que, se você não quer aprender, se você não tem a informação, o mercado vai passar por cima de ti. Então, se você quer aprender, buscar, entender aqueles pilares que eu já falei, entender, colocar em prática e ter o melhor software para você fazer isso, você vai buscando clientes, você vai buscando novos projetos, você como arquiteta autônoma, escritório, e isso tudo vai, obviamente, valorizando você como profissional. E você sabendo tudo que você precisa entregar nessa parte de sendo uma especialista em detalhamento, o que acontece? Muita gente que não é especialista em detalhamento vai lá e vou fazer um detalhamento para uma pessoa. Ela não tem todos os passos que precisam ser feitos para entregar um detalhamento de qualidade. Primeiro começa aí. E aí ela vai cobrar um valor abaixo, por quê? Porque ela acha que aquilo, é isso aqui, aquilo, beleza, fez, acabou. Mas aí ela vai apresentar para aquela pessoa, a pessoa não vai gostar, daí vai retornar, daí vai ter uma alteração, daí vai ter outra. Então, essas informações uma especialista em detalhamento não passa, porque ela compreende tudo que é necessário para poder tá entregando. Então, ela já faz um nível elevado daquele detalhamento. E aí isso acaba também
facilitando no entendimento entre as pessoas, entre o cliente, se você tiver escritório, você é autônoma que trabalha com projetos, ou que você é freelancer e vai executar esse trabalho para uma outra pessoa, tá? Então, sempre procure saber tudo que você precisa entregar. Você entende o seu serviço e não tem aquela questão de, beleza, eu não sendo uma especialista em detalhamento, vou fazer isso para outra pessoa, e aí acaba sofrendo com questões, obviamente, de valores, de entendimento do que tudo precisa ser entregue no serviço. E aí, isso, obviamente, afeta no seu trabalho, afeta no trabalho de outra pessoa, e é uma coisa que a gente não quer que ocorra nesse meio, que nem eu já falei. A atuação de um especialista em detalhamento no mercado é valorizar o nosso mercado da arquitetura e designer. E esse meio de atuação em especialista em detalhamento, muita gente me diz assim: mas não gosto de detalhamento, ou tem gente que gosta, mas a questão não é gostar, ou a questão não é não gostar, a questão é você saber o que você está fazendo. Então, o que eu quero passar aqui para vocês, atuando no mercado de especialista em detalhamento, você sabe o que você está fazendo, você sabendo o que você está fazendo, você vai ser mais criativo, você vai gostar disso porque você entende como aquilo funciona e vai fazer da forma correta. Então você vai ter excelência. Não basta simplesmente gostar, eu gosto de detalhamento, mas não sabe fazer. Então a questão é você entender como aquilo funciona, a partir disso se apaixonar por isso, porque o detalhamento pode ser mais criativo, ele pode ser mais visual, ele não precisa ser aquela coisa amarrada de sempre. Então, a gente consegue transformar esse meio, é isso que eu quero mostrar para vocês. Transformar esse meio de um modo que eleve muito os seus trabalhos, sendo você arquiteta autônoma, sendo você arquiteta que tem um escritório, sendo você freelancer nessas áreas também, tá? Então, tudo isso, atuar nesse mercado, é a valorização que a gente vai ter cada vez mais nos nossos trabalhos, porque eu sei que acontece, que nem a Maíra falou aqui, que tem gente que entrega detalhamentos como se fosse não existisse essa parte no teu projeto. Então, isso acaba afetando demais em todos os nossos trabalhos. Que é a questão que funciona, vamos supor, em muitos outros lugares. Eles passam mais tempo fazendo projeto para passar menos tempo fazendo obra. Porque o projeto já está tudo exemplificado e especificado. Então, a gente pode ainda reduzir esse tempo de projeto, de detalhamento, se a gente souber o que a gente está fazendo e utilizar as ferramentas corretas. E aí, isso tudo vai valorizar o seu trabalho, tá? Gente, eu queria dizer aqui, para quem gosta desse tipo de conteúdo sobre ser especialista em detalhamento, nos dias 22, 24 e 26 de agosto vai acontecer a jornada especialista em detalhamento. O link tá lá na minha bio. Se eu fosse vocês, eu não perdia, porque eu tô ansiosíssima demais para passar todo esse conteúdo para vocês, que vai ser maravilhoso. Vai ser um conteúdo transformador, já tá sendo aqui nessas lives também. E, obviamente, se você quiser se inscrever, o link tá ali na bio, então não perde, porque vai ser muito especial. E por fim, que nem eu falei, coloquem em prática hoje, que vocês conseguem fazer minimamente hoje, desse entendimento, de buscar informação, busquem, porque eu sei que a gente, saindo da faculdade de arquitetura, designer, a gente sai cru muitas vezes, a gente não tem toda a informação necessária, tá? Então, correndo atrás é que a gente vai conseguir ser uma especialista em detalhamento, que nem eu falei, demora um pouco mais, mas esse é o início para tudo, tá? Gente, eu queria agradecer mais uma vez para todo mundo que participou. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem no direct, que eu vou estar ali para responder também, tá? Então, vejo vocês em próximas lives, próximos conteúdos, e muito, muito obrigada por mais essa noite aqui de conteúdos, que hoje a gente falou sobre atuação da especialista em detalhamento no mercado. Muito obrigada!